Bom dia, meus alunos dos primeiros anos aqui do Dom Bosco Balsas. Uma honra, um prazer imenso estar com vocês. Dizer que é um momento muito difícil para todos nós. Gostaríamos de estar muito perto, estar juntos todos os dias, como habitualmente nós fazemos. Mas, nesses momentos de pandemia, nós temos que nos reinventar. E, portanto, hoje nós estamos fazendo uma aula diferente. Essa aula é sobre solos, essa aula é sobre pedologia. É um assunto muito interessante. Aí você vai me perguntar, professor, mas por que estudar solos? E por que isso é importante? Bom, importante porque dos solos é de onde se origina, de onde provém os nossos alimentos, né? A nossa alimentação, que é uma fonte direta de energia. Segundo, porque também é muito cobrada essa questão dos solos nas provas, nas avaliações externas, como o Enem, por exemplo. Tá? Então, o solo nós passamos a ver de uma forma diferente, principalmente com a revolução da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás. Antes disso, o solo era uma fonte estática de onde se tirava, por exemplo, as tintas dos minerais, das pedras. Então, não tinha grande importância. A partir do advento da agricultura é que o solo passou a ter uma importância, e hoje, principalmente, pela grande quantidade de habitantes que o planeta tem, é que nós temos realmente uma grande preocupação com os solos. E hoje nós vamos aprender sobre composição, nós vamos aprender sobre características, nós vamos aprender sobre os fatores de formação. E para isso eu já começo aqui mostrando para vocês o primeiro slide que nós vamos aqui explicar com muita calma, com muita tranquilidade, tá bom? Então, mais uma vez, um prazer estar aqui falando diretamente com vocês, né? Adentrando aí os vossos lares, as vossas casas. Isso é muito bom para nós que estamos em isolamento. E eu posso dizer, certeza, que estou realmente sentindo falta das nossas aulas, da companhia de vocês, tá bom? Então vamos lá aqui ao primeiro slide, gente. E já vamos começar aqui com o primeiro aqui, pedologia 1. Olha só, nós temos aqui os solos, pessoal, que configuram-se como um importante recurso natural renovável. E eu quero aqui dizer para vocês, olha só, grifem essa palavra renovável e façam uma pequena reflexão. Na opinião desse humilde professor aqui e de muitos autores, não é um recurso natural renovável. E eu explico por que eu acho que não é renovável. Porque a capacidade, a necessidade de utilização dos solos, ela não é compatível com a renovação dos mesmos, com a formação natural dos mesmos. Por isso, para mim, ele não é renovável. Mas vamos aqui, cada um tem uma opinião, porém eu embasei a minha dizendo justamente por quê. Porque para se formar na natureza, pessoal, 1 centímetro de solo demora-se cerca de 100 a 400 anos. Então, não é uma renovação que se dá no nosso ciclo de vida. Portanto, eu considero, e também alguns autores, como não renovável, mas que é utilizado pelas atividades humanas para fins econômicos, tendo uma notável importância nas práticas agropecuárias e na geração de alimentos para a sociedade. Ora, essa é a principal função dos solos, né? É a geração de alimentos através da agropecuária. Ora, a agropecuária seria, obviamente, as plantações das culturas, das diversas culturas, como milho, arroz, soja, feijão, e a pecuária, que é a criação de animais, né? Seja gado, bovino, seja caprino e assim por diante, tá bom? Então, como é a composição? E eu quero de logo adiantar que essa composição aqui não é uma regra, tá? Em geral, nós temos aí uma parte porosa, né? Uma parte porosa está aqui, outra parte sólida. A parte porosa dos solos é composta de aproximadamente 25% de água e 25% de minerais. Desculpa, 25%
de água e 25% de ar, tá? Repetindo, 25% de água e 25% de ar. Portanto, é uma parte realmente mais porosa. A parte sólida, ela é composta 45% de minerais, os minerais que compõem as rochas, tá? E 5% é a formação, né, desses solos é de matéria orgânica, ou seja, a matéria que já foi viva um dia, resto de vegetais, de animais que também compõem os solos. Professor, isso não é uma regra. Claro que não, pessoal. Claro que não é uma regra. Nós podemos encontrar solos, por exemplo, que nós vamos ter uma composição de matéria orgânica cerca de 70%, 80%. Nós vamos encontrar solos em que a composição de água, ou seja, a quantidade de água contida naquele solo, é bem menor ou bem maior, dependendo da região. Portanto, nós vamos aqui adiantar. E como é que se formam os solos? Ora, gente, através dos processos erosivos, né? Existem as rochas expostas à atmosfera. Como, professor? Os processos erosivos que existem na atmosfera. A força da água, das chuvas, dos rios, os ventos. Junta-se a isso o intemperismo físico, o intemperismo químico, o intemperismo biológico, que não está aqui, mas eu faço questão de frisar. O intemperismo físico, ele é em regiões onde nós temos pouca presença ou quase nenhuma presença de água, né? As rochas se expõem ao calor e ao frio, né? Geralmente no período da noite, elas vão se dilatar, elas vão encolher e a partir daí vão se desagregar, vão quebrar, numa palavra bem mais clara. E também temos o intemperismo químico, né? Quando há grande presença em regiões que chove bastante, onde tem grande presença de água, essa água infiltra nas rochas e vai dissolver o material, vai reagir com o material químico que compõe essas rochas. E o material, o intemperismo biológico também é fundamental, né? O intemperismo biológico feito por pequenos organismos, né, como cupins, minhocas, mas não só pequenos, como nós temos também o intemperismo biológico das raízes das árvores, que já são elementos maiores, que quebram, né, e nós somos testemunha disso, tá bom? Então, turma, tá aqui os processos erosivos formando os solos, que eu diria que essa parte agricultável, tá bom? Tranquilo, vamos passar aqui para o próximo. Como se dá essa formação? Eu já disse, parte de ar, parte de água, parte de matéria orgânica e parte de minerais. Pois bem, nós temos, turma, alguns solos que se desenvolvem com maior profundidade, né? Que é muito fácil detectar e ele vai ter os horizontes muito bem definidos. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui nesse perfil do solo. Nem todo solo vai ter esse perfil. Esses aqui são solos bem desenvolvidos. Geralmente, solos bem desenvolvidos nós vamos encontrar nas áreas tropicais do globo. Olha só o que nós temos aqui, turma. Um horizonte chamado de horizonte O, que é a camada orgânica, né? Onde nós temos restos de animais, onde nós temos restos de vegetais, galhos, folhas, troncos, né? Que aos poucos vão se incorporando ao solo, né? Nós sabemos que quanto mais humus, quanto mais matéria orgânica, nós vamos ter um solo mais rico. Nós temos aqui, né? Eu estou mostrando aqui com o mouse o horizonte A, porque esse horizonte A é chamado também de elúvio, né? Porque a matéria orgânica, tem muita matéria orgânica que migrou daquela parte mais acima, né? Ela já se aprofundou mais e foi aí para o horizonte A. Logo após o horizonte A, se aprofundando mais um pouco, nós temos uma zona de acumulação, o horizonte B, turma, que é um horizonte rico em cores, alaranjadas, avermelhadas. As cores são de tonalidades muito fortes.
tá bom? E nós vamos ter aqui o horizonte C. O horizonte C, o que é que nós temos no horizonte C? Nós temos um solo onde nós vamos ter ainda parte da rocha, né, que não foi intemperizada, que não foi degradada, certo? E, por fim, na parte mais baixa, nós vamos ter a rocha mãe, a rocha que deu origem aos perfis, aos horizontes mais acima. Como eu disse, eu repito aqui, não é todo solo que tem todos esses horizontes. Esses são solos bem formados, esses são os solos onde nós temos essas características. Tá bom, turminha? Então, nós vamos passar aqui para o próximo slide, né? Nós temos aqui o perfil de um solo. Olha só, esse aqui está bem visível, turma. Nós temos aqui uma parte orgânica bem tênue, né? Onde nós temos aí os restos de animais, os restos de vegetais. Nós temos aqui uma parte mais escura, porque é o solo, né, intemperizado, mas que tem grande presença de matéria orgânica. Aqui nós vamos ter cores fortes, né? Mas já tem também uma migração dessa matéria orgânica vindo aqui para o horizonte B. Nós temos o horizonte C, e aqui, olha, aquilo que eu disse anteriormente, olha a quantidade de rochas, né? Digamos assim, de pedaços de pedras que não foram totalmente intemperizadas. E, por fim, aqui a rocha mãe, né? A rocha que deu origem a esses perfis, a esses horizontes que estão mais acima. Portanto, aqui nós vamos ter o que nós chamamos de elúvio, né, que sofre a parte superior, que sofre grande ação dos elementos climáticos. Aqui no horizonte é também conhecido como ilúvio, né? Aqui nesse horizonte A, nós vamos chamar de ilúvio, tá bom? Pois bem, camada mais próxima da rocha matriz, ou seja, da rocha que lhe deu origem, essa camada aqui, tá? Também nós chamamos de regolito. Por quê? Porque tem muitos pedaços, falando grosseiramente, muitos pedaços de rochas, né? Que não foram quebradas, que não foram totalmente intemperizadas, tá bom, turminha? Então, vamos ao próximo slide. E nós temos a classificação dos solos, isso aqui é importante, e eu já faço aqui uma observação. Vou passar para o professor Tairo, mas vocês têm aí no livro de vocês zonais, intrazonais e tem zonais de novo. Turma, há um pequeno equívocozinho aí, só um pequeno erro de digitação. Coloque um Azinho aí à frente para ficar azonais, ok? Então, turma, o que são esses solos zonais, né? Eles são solos que dependem dos fatores climáticos, portanto, eles vão aparecer justamente nas zonas climáticas do planeta, são característicos de uma determinada zona climática, seja ela tropical, seja ela polar, seja ela temperada, como nós já bem vimos aí, as zonas climáticas. Portanto, esses solos zonais, eles dependem muito dos fatores climáticos. Por exemplo, Chernozem, né? Os podisólicos, os latossolos, os solos do deserto, são solos zonais, ou seja, eles só aparecem em determinadas zonas do globo terrestre, tá bom? Nós temos, turma, os solos intrazonais. Bom, aí não depende somente dos fatores climáticos, mas depende principalmente da composição mineralógica das rochas. Portanto, eles podem aparecer em diferentes zonas, tá? Mas eles dependem basicamente da composição mineralógica. Olha só a diferença, composição mineralógica, os zonais dos fatores climáticos. Por exemplo, os solos negros das áreas tropicais, né? São solos que aparecem justamente pela sua composição mineralógica, ou seja, solos que têm uma característica das rochas que o geraram, né? Que o originaram, ok? Nós temos ainda os solos azonais, turminha. Olha só, são solos pouco desenvolvidos e eles se encontram em todas as latitudes. Ora, se eu digo que eles se encontram em todas as latitudes, eu estou dizendo que esses solos azonais,
Eles podem aparecer nas zonas tropicais, eles podem aparecer nas zonas temperadas, tá? E eles podem aparecer, inclusive, nas zonas polares. Bom, com destaque para áreas onde ocorre deslizamento de terras, áreas com deposição de material recente e dunas, tá? Por exemplo, os solos azonais, os solos aluviais. Como são esses solos aluviais? Aqueles que são formados pelos detritos, né? Pelos sedimentos trazidos pelos rios, né? E nós sabemos que tem rios nas zonas polares, nós sabemos que tem rios nas zonas temperadas, tem rios também na zona tropical, principalmente os solos de montanhas, né? Tudo isso pode aparecer em qualquer latitude, desde as mais baixas, perto do Equador, até as mais altas, nas zonas polares. Tá certo, turma? Então, espero que vocês estejam atendendo e eu quero chamar a atenção de você que não está olhando para a tela. Eu estou te vendo daqui, tá certo? Um beijo carinhoso para aqueles que estão olhando, prestando muita atenção, porque nós estamos fazendo isso aqui com muito carinho, com muita responsabilidade, tentando levar conhecimento da melhor forma possível para que vocês não fiquem, né, parados e nem perdidos nesse tempo aí de pandemia. Turminha, estou com saudade de vocês, um abraço, vamos continuar, portanto. Então, a classificação zonais, intrazonais, azonais, né? Espero que vocês tenham entendido, mas vocês vão prometer para mim que irão ler o capítulo. E eu sei quem leu e quem não leu. Por quê? Ah, professor, agora voltou vidente. De forma alguma. Eu sei porque nós vamos fazer avaliações. E esses assuntos são muito simples, né? Portanto, não tem justificativa de você não entender, tá bom? Só se não estudar, só se não prestar atenção nas aulas. Continuando, turma, eu vou pegar, portanto, outro slide. Olha só aqui a riqueza de material. Olha só aqui a riqueza de assuntos, tá? Portanto, turma, nós vamos aqui continuar, tá certo? Com os nossos slides. Quero fechar aqui esse, tá bom? Essas coisas acontecem, tá bom? Vou retornar aqui. Eita. Vou retornar aqui. Eu espero que vocês estejam vendo agora, tá? Desculpa, eu apanhei um pouco aqui do slide, mas isso tudo foi é a primeira vez que nós gravamos nesse modelo, portanto, vocês vão perdoando aí as pequenas falhas, tá bom, turminha? Então, nós já vimos aqui os solos, nós já vimos aqui o perfil dos solos, nós já vimos a classificação dos solos, é isso? Classificação dos solos, nós já vimos também alguns solos no mundo, os horizontes, né? Nós vimos aqui e nós vamos passar para a degradação dos solos. Turma, olha só, imagens aqui de alguns tipos de solos. Olha o Tchernozem, pessoal, é um solo escuro, muito rico em humus. O latossolo vermelho, o latossolo amarelo. Turminha, então, vamos lá, vamos continuar. Proteção e conservação dos solos. Essa é uma parte, esse é um assunto muito cobrado nas provas, nas avaliações externas, claro, nas internas também, tá? Por que, pessoal, que nós temos que falar, por que nós temos que pensar em conservação dos solos? Ora, gente, porque é simples e é natural a gente dizer e ver que os solos estão sendo maltratados, estão sendo agredidos. E aqui nós não estamos aqui ditando culpados. Não, nós temos que entender que é um problema global, que é um problema que nos afeta diretamente. Portanto, turma, nós vamos ter realmente essa preocupação de aliviar, de amenizar essas perdas, né, esses maltratos relacionados ao mau uso do solo. E aqui eu quero sugerir
né, algumas práticas de caráter vegetativo, por exemplo. O que seriam essas práticas de caráter vegetativo? Consiste no controle da erosão com o aumento da cobertura vegetal, porque nós sabemos que a cobertura vegetal, quando retirada, é uma das agressões que nós cometemos aos solos, tá? Às vezes, e nós aqui vamos falar, para produzir alimentos, nós temos realmente que fazer o desmatamento de algumas áreas. Agora, não pode ser um desmatamento discriminado, jamais. Então, uma prática para amenizar esse desgaste do solo seria reflorestar, seria manejo correto das pastagens, plantio nas encostas para reduzir a velocidade das águas. Então, naquelas áreas mais íngremes, quando nós temos plantio, quando nós temos árvores, quando nós temos cobertura vegetal, a velocidade da água ela reduz bastante. Então, turma, continuando aí, a prática de caráter pedológico é outra prática que pode amenizar aí o desgaste, né? A agressão ao solo. Como seria? Consiste na manutenção e melhoria da fertilidade dos solos por meio das rotações de culturas. Tá? O que seriam essas rotações de culturas, turma? Plantar, né, diferentes espécies na mesma área. Ou seja, que a prática da monocultura não seja assim tão utilizada. O que nós precisamos é fazer uma rotação realmente de culturas, de plantações, de espécies diferentes, tá bom? E uma prática de caráter mecânico. O que seria essas práticas de caráter mecânico? Né? Um plantio utilizando as curvas de nível. O que é curva de nível, pessoal? São linhas que ligam pontos de mesma altimetria, né? E eu tenho certeza que vocês já viram em países lá do Sudeste Asiático, aquelas áreas todas muito bonitas, onde eles plantam através, né, dessa prática de curvas de nível, acompanhando as curvas de nível, né? É muito interessante, né, para diminuir, para amenizar essa agressão e esse mau uso do solo que nós estamos aí acostumados a ver. Tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Mais uma vez, eu peço desculpas aí. É a primeira aula, nós estamos apanhando um pouco aqui na questão dos slides, mas nós vamos ver aqui alguma degradação dos solos, tá, pessoal? Degradação dos solos que é justamente causado pelo mau uso, né? Causado pelas queimadas, causada, pelo desmatamento, pelo pisoteamento intensivo do gado, né? Pela compactação das máquinas utilizadas ali nas práticas agrícolas. Então, nós vamos falar aqui de algumas dessas degradações do solo. A erosão, né? A erosão ela é proveniente justamente da retirada da cobertura vegetal. Então, esse solo fica exposto, né? E quando chove, né, causa uma erosão, né, mais acelerada. Nós temos também a outra degradação, que é a salinização, que é a acumulação de sais minerais nos solos por águas pluviais, né? Também oceânicas, mas principalmente pela irrigação, né? Que essa salinização ela pode causar até a desertificação. Então, temos que ter mais cuidado com o nosso solo. Nós temos o processo de desertificação, tá, pessoal? Que é associado às áreas de clima árido e semiárido, né? Nesse caso, retirada da cobertura vegetal, e quando se retira a cobertura vegetal, obviamente, de uma área do semiárido, essa recomposição é muito mais difícil. Então, essas áreas elas ficam mais propensas à desertificação. E um grande exemplo disso está aqui, não tão longe da gente, né? O chamado deserto da cidade de Juboés, que já afeta várias outras cidades do Piauí, nosso estado vizinho. Nós temos a acidificação, tá? Os solos brasileiros são naturalmente ácidos. Pessoal, o que é isso, professor?
nós temos uma escala de pH que vai de 0 a 14, turma, tá? Quando é 7, é neutro. Quando é abaixo de 7, né, os solos são ácidos, né? E acima de 7 até 14, os solos são básicos. Portanto, né, os nossos solos aqui do Brasil, da região tropical, naturalmente eles já são ácidos, mas nós utilizamos muitas vezes, né? Nós utilizamos agrotóxicos, nós utilizamos aí outros defensivos que podem piorar essa situação da acidificação. Essa acidificação, vocês sabem muito bem disso, para fazer essa correção, nós utilizamos aí a calagem, né? Que é a utilização de calcário. Ok, turma? Então, nós vamos para mais outro slide aqui. A contaminação dos solos por metais pesados. Esses metais podem vir da atividade mineradora, principalmente aí o uso de arsênio, de mercúrio, mas também, pessoal, eles são lançados também nas áreas industriais, né? São lançados na água, no solo, resíduos de metais pesados, como o chumbo, por exemplo, o estânio, o cobre, e isso é muito prejudicial aos nossos solos. A lixiviação, né? O que seria essa lixiviação, turminha? Primeiro ano, turma muito bacana, turma muito gostosa de se trabalhar, uma turma realmente empolgante. A lixiviação, turminha, é justamente a lavagem da camada superficial dos solos, né? Quando houve o desmatamento, essa área fica propensa, quando chove, né, ser retirada essa parte mais externa do solo. Então, eu poderia dizer que a lixiviação é uma lavagem, né? Retira aí os minerais dessa parte superficial dos solos. Nós temos a laterização, turma. A laterização também é quando acontece um processo natural que se pode agravar pela ação do homem, né? Ou seja, a laterização ela ocorre independente do homem, mas a prática humana antrópica ela intensifica, né? Ela cria uma camada ferruginosa, ou seja, os óxidos de ferro afloram quando é retirada a parte superficial, né? E fica uma área com muito ferrugem, com muito alumínio, né? Isso dificulta a utilização desses solos porque eles vão perdendo a sua produtividade, vão perdendo a sua fertilidade, principalmente com essa questão do ferro que nós chamamos de laterito. Então, nós vamos dar esse nome de laterização. Nós temos também as queimadas, né, pessoal, que levam ao esgotamento, as queimadas que são uma prática quase que natural, né, que antigamente se faz muito e hoje se combate bastante também, mas antes, principalmente aí as pequenas lavouras, pequenos agricultores, isso era cultural, queimava, né? Derrubava, queimava, utilizava, quando se esgotava aquele solo, ia-se para outra área, né? Então, e lá se fazia o mesmo processo, derrubada, queimada, isso é muito, mas muito prejudicial. Então, espero que vocês tenham entendido e eu quero voltar aqui, né? Eu quero voltar aqui para falar para vocês que nós temos aí, além disso, pessoal, nós temos as ravinas, né? Quando chove de forma mais intensa, nós vamos abrindo, né? Essas águas vão abrindo sulcos, né? Quando esses sulcos, né, se aprofundam, quando esses buracos se aprofundam até atingir o lençol freático, nós vamos ter também o que nós chamamos de vossorocas. E eu já vi livros, né, falando de vossorocas, mas vamos utilizar aqui esse nome de vossorocas, tá, pessoal? E nós temos vários exemplos aqui, principalmente aqui no Cerrado brasileiro, ok? Então, turma, essa questão das vossorocas, eu quero até dizer para vocês que nós temos, inclusive, alguns exemplos. Eu já participei de um curso de solos com o professor Adeodato, da Universidade Federal do Piauí, que ele fala que a maior vossoroca do mundo está aqui também próximo de nós, numa região de Cerrado, na cidade de Santa Filomena, no Piauí, né? É uma área totalmente infértil, né?
onde essa vossoroca atingiu aí o nosso sol. Turma, eu quero dizer para vocês, né, que foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Peço desculpas, principalmente aí na hora de mudar o slide, que nós estamos ainda um pouco perdidos com essas novas tecnologias. Um beijo, fiquem com Deus. E aí, você? Encerrei. Agora,